Eu preciso falar. Tem 40 anos que eu evito a presença de Jesus e de Deus na minha vida. E esse comportamento foi engatilhado quando eu era criança, quase adolescente, quando eu descobri, me contaram, né, sobre um abuso cometido por um padre. Aquilo me causou muita dor e muita decepção com os padres. Naquela época, padre para mim era uma autoridade. Eu estudei em colégio de freira e as freiras e os padres eram incontestáveis, né? Eles eram quase Deus. Daquele tipo que padre falou, a água parou. E eu fiquei muito triste com aquilo e eu juntei os padres, Jesus, Deus, coloquei todos dentro de uma caixinha, guardei e evitei a presença deles na minha vida. Como se eles fizessem mal para mim. Eu não queria tê-los na minha vida. E com essa minha imaturidade de criança, eu conduzi a minha vida. Segui o meu percurso. E ainda assim, Deus foi muito bom para mim. Ele cuidou de mim apesar de tudo isso. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho uma vida muito abençoada. Eu vim em uma família que me deu todo o apoio, todo o amor, todo o respaldo para que eu tivesse uma vida tranquila. Eu tive uma mãe presente, uma mãe que me ensinou sobre sabedoria e sobre elegância. E não é elegância de me vestir bem, não. É elegância de saber me comportar. É a elegância de saber respeitar as pessoas. Respeitar qualquer pessoa. Meu pai me ensinou a disciplina, a ordem, a força, a coragem. Meu pai é um homem muito trabalhador, honesto, incansável, resiliente e que provavelmente vai viver até os 150 anos, porque ele não para de fazer planos. E eu não podia ter exemplo melhor de vida do que o que o meu pai me ensinou a vida toda. Meus irmãos também não poderiam ser melhores. Muito bem-humorados, muito críticos e sempre muito parceiros, prontos para me ajudar sempre que eu precisei. Eu tenho um marido muito honrado, trabalhador também, honesto, responsável, amoroso, cuidadoso. Um marido que me deu os melhores filhos do mundo. Os meus filhos são abençoados, são saudáveis, são felizes. Então, o que mais que eu podia esperar? Deus, apesar da minha arrogância, e eu me envergonho muito por isso, ele me abençoou durante a vida toda. E no meu trabalho, eu tive uma empresa, a Lins Galvão, uma empresa que eu construí o meu nome, fui reconhecida, tive sucesso, ganhei dinheiro, até que chegou um momento que as luzes se apagaram. Inesperadamente, a Lins Galvão acabou. Eu anoiteci com a Lins Galvão e amanheci sem a Lins Galvão. Quando isso aconteceu, para mim foi uma tempestade. Foi como se tivesse tirado o meu chão. Porque há 21 anos, era aquilo ali que eu fazia todos os dias. Era aquilo ali que sugava toda a minha energia, todo o meu conhecimento, toda a minha atenção. E quando ela acabou, eu fiquei perdida no meio da tempestade. E quando você está no meio da tempestade, você só enxerga a tempestade. Eu não entendia nada. Não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo comigo. E nesse processo, eu estava muito triste, muito perdida e muito cansada. E cheguei até a desistir da arquitetura por alguns momentos.
Mas com o passar do tempo, e eu não desisto nunca, eu fui descansando, as coisas foram se acomodando, e eu parei para observar a vida, algo que eu nunca tinha feito desde então. E esse processo de observação, de pausa, são essas pausas que a gente tem na vida, às vezes na marra, porque se alguém falasse para mim, fecha a Lins Galvão e vai pensar na sua vida, eu ia rir, né? Falar, tá louco? Eu vou fechar a Lins Galvão e vou pensar na vida? Jamais. Porque para mim não tinha coisa mais importante. Então, a Lins Galvão saiu da minha vida forçada. E eu parei para ter essa pausa. Quando eu parei, eu fui parar lá na fazenda. Eu vi a oportunidade de me conectar com meu pai, com o meu irmão. E naquela ocasião, o meu irmão estava muito envolvido com a fazenda no Mato Grosso, meu pai também. E eu cheguei e falei, ó, eu posso ajudar vocês a cuidando dessa fazenda aqui em Goiás. E eu falei sem saber como que isso ia ser bem recebido, porque eu nunca trabalhei com a fazenda. Eu frequentei a fazenda, eu vivi na fazenda a minha infância toda, até a adolescência. A partir do momento que eu comecei a estudar e fui para a faculdade, eu nunca mais voltei. Então eu não conhecia bem o negócio. Eu não sabia se o meu pai ia confiar em mim para me entregar essa fazenda. Eu não sabia se o meu irmão ia confiar em mim para deixar eu tomar conta disso. Talvez eles confiassem a vida inteira. Eu é que nunca vi. Porque eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade em receber. Eu sou uma pessoa que nunca pede ajuda. E quando as pessoas ajudam, eu tenho dificuldade em receber essa ajuda. E o meu pai fez isso. E o Guilherme, meu irmão, cuida dessa fazenda. Então eu parei para ter essa calma, para ter essa paciência, para entender que tudo tem um tempo, que tudo tem a hora de acontecer. E eu lembro que quando eu cheguei na fazenda, eu cheguei com aquela cabeça de cidade, né? Querendo tudo rápido. Não, tem que fazer isso, isso, isso. E um dia o Guilherme virou para mim e falou assim: ô, calma, tá achando que isso aqui é igual lá na cidade, que você dá um clique e as coisas acontecem? Você dá um clique no iFood e a comida chega? Não é assim, não. Tem o tempo da natureza. As coisas demoram. Vai com calma. Você não pode atropelar o ciclo. E eu acho que eu sempre vivi atropelando tudo, né? A fazenda me trouxe muita conexão e me deu bons momentos de pausa. E a partir desse momento, eu comecei a me conectar mais e olha que até nesse momento, mesmo com a pausa, mesmo com a natureza dentro da minha vida, eu sentindo o ciclo da natureza, eu ainda não entendia que Deus estava esperando um primeiro passo. Deus, ele sempre espera que a gente dê o primeiro passo. Ele está ali, ó, o tempo todo. E aí, um dia eu encontrei um livro sobre Jesus. Um livro que estava no fundo de uma gaveta. E algumas vezes na vida eu ganhei livros sobre Jesus, Bíblia, mas eu sempre doava. Eu não ficava com eles, porque não me interessava. E eu encontrei esse livrinho, já devia ter muitos anos que ele estava nessa gaveta. E eu li, me interessei, eu comecei a estudar sobre a vida de Jesus. E a partir do momento que eu me interessei,
e coloquei intenção em estudar sobre ele, entender a vida dele, entender o porquê de tudo. A partir desse momento, as revelações começaram a aparecer. Sinais, né? Para que eu continuasse estudando. Então, apareciam mais livros, apareciam filmes, apareciam pessoas falando sobre esse assunto. E eu me interessando cada vez mais. E aí veio a vontade de falar. Foi como se eu estivesse sendo preparada para esse momento. Como se Deus tivesse me dado mais sabedoria, mais coragem e condições de compartilhar sobre a vida. E aí eu comecei a estudar também sobre essa história de compartilhar. O porquê compartilhar? Qual o interesse disso, né, para as pessoas? E eu entendi que o compartilhar significa comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Como é feita essa comunhão com Deus? Ela é feita através da autenticidade. Então, compartilhar a vida com autenticidade. De coração para coração, sabe? Falando sobre medos, fraquezas, decepções. Falando como se não existisse encenação. Como se não existisse aquela história de que a vida é boa o tempo todo. Falando com autenticidade. E para falar com autenticidade, requer muita coragem e humildade também. Porque não é fácil falar de todas as fraquezas que a gente tem. Não é fácil expor isso, submeter isso a julgamento, né, sem ter humildade. Comunhão também significa ter reciprocidade. Aquela história de dar e receber. Nós temos que doar. Nós temos que saber servir. A comunhão tem muito a ver com isso. Quando você fala em comunhão, em compartilhar, a primeira palavra que me vem é servir. Nós viemos a esse mundo para servir. E por que não servir de uma forma mais escalada? E esse foi um grande questionamento que eu tive enquanto Deus conversava comigo. E ele falava para mim, me impulsionava e falava: fala, você precisa falar. E eu pensava, né, aquela história, eu vou falar o quê, para quem? E ele vinha me dando a solução. E falar através de canais de rede social, falar na internet, é uma forma de escalar. É uma forma de atingir muitas pessoas. É uma forma de servir. E aí eu falei, tudo bem, então vamos seguir esse caminho. Eu sirvo de instrumento, mas você tem que me capacitar e me guiar. E me colocar as palavras certas. E seguir o caminho, sem saber o que me esperava. E eu acho que fé é isso, né? É mesmo você não entender nada, você não está entendendo nada, mas você confia. Então eu estou exatamente nesse processo. Eu não sei aonde nós vamos chegar, eu não sei o que vai acontecer, eu só estou confiando. Eu só estou fazendo o que essa voz que vem do meu coração me pede para fazer. E hoje eu entendo que essa voz que vem do meu coração é Deus falando comigo. Eu tenho certeza que Ele fala comigo. Eu sinto a presença dEle. Eu peço perdão para Ele todo dia por eu ter desprezado Ele a vida inteira. Mas Ele me fala: você não me desprezou.
Você estava sendo preparada. É aquela história dos 40 anos no deserto. Você estava sendo preparada para esse momento. E aí, voltando à comunhão. Comunhão é falar com autenticidade. Comunhão é ter reciprocidade. É servir. Comunhão é ter compaixão ou empatia. Compaixão é quando você entende as fraquezas do outro e respeita essas fraquezas do outro. Comunhão é ter misericórdia. Misericórdia é também saber dos problemas dos outros, das fraquezas dos outros e perdoar apesar de tudo. Então, com autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia, nós conseguimos ter comunhão com Deus. E por que isso? Por que comunhão com Deus? Porque essa é a única forma de se ter saúde emocional e de alcançar a verdadeira espiritualidade. Eu acho que hoje a Gabriela está aqui para isso. E aí, gente, eu tenho tanta coisa para falar, mas tanta coisa para falar, e eu preciso falar.